Antes de começar o vídeo, eu queria falar que eu tô traduzindo todos os Clube Outsides, beleza? E toda semana os novos Clube Outsides estão sendo traduzidos na íntegra para vocês. E se vocês quiserem se manter mais informados sobre Bleach e o que está acontecendo lá, me sigam lá no Twitter. Na última sessão do Clube Outside, nós tivemos algumas perguntas bem interessantes. Algumas sim, outras não, mas a que mais chamou atenção, com certeza, foi a pergunta número 733. E depois de várias e várias conversas com os cubólogos, a gente tá teorizando para onde os Quincy's vão. E eu decidi fazer esse vídeo depois de algumas conversas que tivemos entre o Luca Analista, o Narrativando, o canal do Bambuto, o Zé dos Animes e outros cubólogos lá da seita. Galera, pra quem não sabe, os Quincy's eles são sim seres humanos espiritualmente evoluídos. O Rei das Almas é o ancestral comum de todos os seres, incluindo dos próprios Quincy's. É por isso que Pernida e Geralt Valkyrie se consideram Quincy's. Eu acredito que o Geralt Valkyrie no próximo core pode mostrar um pouquinho da história dele, e ele é a peça-chave para entendermos como que os Quincy's viveram no mundo humano. Apesar de muitos acreditarem que Yhwach é o primeiro Quincy, nós temos várias evidências de que já existiam outros povos Quincy's antes mesmo do Yhwach. E na minha opinião, esse Yhwach que aparece lá junto do Rei das Almas que está dividindo os mundos é na verdade um fragmento do poder que acabou caindo no mundo humano e nasceu na forma de Yhwach. Se você ler ou assistir Bleach e não prestar muita atenção, vai achar que os Quincy's, quando eles morrem, eles voltam diretamente para o Yhwach. Só que na verdade, o Yhwach ele não pega toda a alma da pessoa, e sim o fragmento que ele emprestou está impregnado na alma dela. E esse fragmento que o Yhwach emprestou acaba analisando a alma, compreendendo ela, e quando volta para o Yhwach, ele acaba escutando as vozes de desespero de todos aqueles que têm medo da morte. E como eu falei, o Yhwach, ele não é o primeiro Quincy que existiu. Ele, na verdade, é considerado o pai dos Quincy's simbolicamente. Então apenas os fragmentos que o próprio Yhwach emprestava para a pessoa voltava direto para ele. E o resto do Reishi, a gente não sabe para onde vai. É por isso que no último Clube Outside o Tite-Kubo fala, os Quincy's falecidos vão para um lugar diferente da Soul Society. E para sabermos de onde eles vão, primeiro nós temos que entender como que funciona o ciclo de reencarnação da alma. Apesar de parecer simples, é um sistema um pouco mais complexo do que parece. Mas falando de uma maneira bem simplificada, o Reishi que está presente lá na Soul Society acaba vindo para o mundo humano incorporando nas almas dos seres humanos, ou seja, como se fosse um empréstimo. E após o ser humano aqui na Terra morrer, o seu Reishi acaba voltando para a Soul Society. É como se você tivesse pego emprestado dinheiro de um banco e depois você paga ela de volta. Caso a alma não consiga ir para a Soul Society por N motivos, ela fica presa aqui na Terra e acaba se corrompendo com o tempo se não encontrar um Shinigami. E caso uma alma seja corrompida, ela acaba se tornando em um Hollow. E os Hollows, eles são purificados pelos Shinigamis, assim o Reishi corrompido deles volta diretamente para o seu lugar de origem, que é a Soul Society. E tudo isso serve para manter o equilíbrio dos mundos. É por isso que, bem antigamente, os Shinigamis eram conhecidos como balanceadores. E antigamente, até vocês podem ver nos meus vídeos antigos, eu acreditava que por serem seres humanos, os Quincy's também iam para a Soul Society, porém em algum lugar diferente. Sei lá, talvez eles pudessem ir para a Soul Society ocidental, né, que temos lá em Borderwitch. Mas depois de me aprofundar bastante nos estudos da cubologia, eu sei que os Quincy's eles têm um lugar próprio, porque a gente precisa entender de onde veio esse ciclo de reencarnação que temos em Bleach. Mas só terminando, caso uma alma ela não consiga ser purificada porque pecou muito em vida, ou seja, a alma já estava corrupta antes de ir para a Soul Society, ela não consegue ser purificada e é enviada diretamente para o inferno, que muito antigamente era chamada de O Poço. É como se você pegou o dinheiro emprestado, só que você rasgou a nota e tenta devolver essa nota. E tudo isso começou há mais de 1 milhão de anos antes dos eventos de Bleach, no caso, o pecado original. E antes do pecado original, nós tínhamos dois mundos apenas. Um que a gente chama de mundo caótico, onde ficava esse oceano, esse mar primordial, e o outro que a gente conhece como o Poço, que depois viria a ser conhecido como o Inferno. E por causa dos Hollows, o Heiau, juntamente das famílias nobres, acabou separando a vida da morte. E foi dividido então 3 mundos diferentes. O primeiro seria um mundo feito apenas de Reishi, ou partículas espirituais, que nós conhecemos como Soul Society. O segundo é chamado por eles de Mundo dos Corpos, no caso, o mundo humano. E por último, um paraíso de areia, onde os Hollows ficariam, no caso, o Ecomundo. E esse evento ficou conhecido como Sangai, ou também Triplet World, ou Três Mundos. E dentro do budismo nós temos um conceito de separação de 3 mundos. No Trailoquia nós temos 3 tipos de mundo. O primeiro é o Kamaloka, que é o mundo do desejo. O segundo é o Rupaloka, que é o mundo da forma. E o terceiro é o Arupaloka, o mundo sem forma. E é dentro do Kamaloka, que é o mundo dos desejos,
que nós temos o conceito do ciclo de reencarnação do Sansara. E é aí que Bleach vai se inspirar bastante. E o ciclo de reencarnação do Sansara é dividido em 6 mundos, mas eu vou focar em 3 especificamente para termos um entendimento melhor. O primeiro deles é o Manushya Loka, ou mundo humano, que também pode ser chamado de Nindo. Esse é o reino que serviu de inspiração para a criação do mundo humano em Bleach, já que o Manushya Loka significa literalmente mundo humano. O próximo é o Preta Loka, ou também chamado de Gakido, que é o mundo dos espíritos famintos. O Ecomundo foi inspirado nesse reino, até porque os Hollows eles se encaixam perfeitamente no que nós chamamos de espíritos famintos. E o último que eu vou falar por agora é a Soul Society, que foi inspirado no Devaloka, ou também chamado de Tendo, que é o mundo dos Devas. Os Devas, assim como os Shinigamis, vivem incontáveis anos e eles são negligentes geralmente a outros seres. Apesar dos Devas serem considerados muito próximos da iluminação, eles ainda estão dentro do ciclo de reencarnação do Sansara, podendo tanto ascender quanto cair de nível. E agora começa a ficar um pouco mais interessante. Os Quincy's podem ser considerados seres muito diferentes daqueles que habitam o ciclo de reencarnação normal. Porque quando um Quincy mata um Hollow, ele não vai para o ciclo de reencarnação, ele acaba se extinguindo desse ciclo. Isso faz com que os Quincy's eles causem um desequilíbrio, é como se o banco tivesse faltando dinheiro mais do que ele poderia emprestar. Então, para onde a alma do Hollow vai? E se quando um Quincy morre, ele não vai para a Soul Society para manter o ciclo de reencarnação? Para onde essa alma iria? Isso na verdade pode ser respondida a 3 reinos que ainda não foram explorados. Porém, nós sabemos que esses reinos acabam existindo em Bleach. Obviamente eu estou falando do Inferno, que é um reino que não se encaixa dentro do ciclo de reencarnação. E as almas que não conseguem ser purificadas pelos Shinigamis é enviado diretamente para o Inferno. E dentro do Sansara nós temos o Inferno, que é chamado de Naraka Loka. O Naraka ele é dividido em 2, no caso, os 8 infernos quentes e os 8 infernos frios. E vai acompanhando o raciocínio que fica melhor ainda. Em Bleach temos também o Reino das Bestas, que é um lugar considerado também bem pecaminoso. O próprio bisavô do Komamura fala que eles foram jogados no Reino das Bestas pelos seus pecados. E é por isso que eles têm essas aparências aqui de cachorro. E eles são considerados almas feias, não é que o Komamura ele seja feio, na verdade ele é bem fofinho, só que a alma deles é tão corrupta que eles são considerados feios. E no Sansara nós também temos um reino dos animais, no caso o Chiriagioni Loka, e em japonês ficaria como Chikushodo. E na pintura, como vocês podem perceber, há a presença de dragões. É por isso que existem teorias de que os dragões de Burn the Witch eles são do reino das bestas. E uma coisa interessante é que os dragões eles conseguem absorver os sentimentos negativos das almas dos seres humanos. Tanto eu quanto o Narras fizemos vídeos falando sobre, possivelmente, o mundo das bestas está interligado com o inferno, então acompanhe o vídeo dele lá. E para termos a roda completa do Sansara em Bleach, precisamos então do último que falta, no caso o Ashurado, ou também Asura Loka. E esse é um lugar chamado de Reino dos Semideuses, ou também Reino dos Guerreiros, já que eles sempre estão em conflitos uns contra os outros e também com os outros seres. E os Quincy se encaixam perfeitamente nesse reino. E essa seria a dimensão aonde ficaria o Vandenreich. Não só o Vandenreich, mas também o Lichtenreich, que foi o primeiro reino que o Yhwach fez. E muito provavelmente essa dimensão dos Quincy's, ela é um reino congelado, até porque tanto na estrutura do Lichtenreich quanto do Vandenreich apresentam gelo, né? Muito gelo acumulado. Então dá para teorizar que quando um Hollow é morto por um Quincy, ao invés desse Reishi ir para a Soul Society, o que devia ser o básico, ele vai diretamente para o reino dos Quincy's, formando assim o reino deles próprios. E por ser um reino feito de partículas espirituais, então os seres lá não envelhecem normalmente. Como por exemplo, nós temos o Jilgren e o Basby, que têm a mesma aparência de 1000 anos atrás. Como vocês podem ver, eles são completamente idênticos. E é por isso que o Yhwach, apesar de ter 200 anos, ele não aparenta ser velho. E eu acredito que o Hitsugaya pode ter uma relação com os Quincy's. E qual seria essa relação do Hitsugaya com os Quincy's? Como eu já expliquei para vocês, o reino dos Quincy's muito provavelmente é um reino congelado. E além disso, o envelhecimento do Hitsugaya é muito diferente dos outros Shinigamis. Pode não parecer, mas o Hitsugaya ele é mais velho que alguns tenentes, como por exemplo a Momo, o Renji e o Kira. Hitsugaya também é o único Shinigami que teve uma mudança significativa no uso da Bankai holoficada. Como vocês podem ver, ele ficou com essa aparência, parecendo com uma máscara hollow. E é estranho que outras Bankais, como a da Soifon, por exemplo, não ficassem holoficadas também. Eu estranhei que o Shinji ele absorveu também a pílula de holoficação da Bankai e ele não teve também alteração. E ele, pra mim, seria o mais provável de ter uma holoficação durante a Bankai. E Quincy's, quando utilizam o Sclaverai enquanto estão nas suas Vorstendish em seres orgânicos,
como o Kyugyopio ou Nuaion, eles ficam com essa aparência muito estranha também. Hitsugaya também é o único Shinigami que apresenta um dragão como espírito de Zanpakuto. Na teoria, a gente afirma que os dragões eles são seres que vêm do reino das bestas. Em Burn the Witch, apesar de nós termos apenas 4 capítulos no mangá, a gente sabe que temos um dragão de gelo lá chamado de Snow White, que é uma espécie de dragão ancestral aos dragões negros. E a gente sabe que os dragões negros eles ficam assim quando eles absorvem energias negativas humanas. Mas os Martians eles são exceção à regra, ou seja, eles já são malignos por natureza. Mas o nome Snow White já foi utilizado em Bleach uma vez, mas eu vou deixar isso para outra teoria. Hitsugaya também tem uma habilidade bem interessante de absorver a água do ambiente para aumentar o seu poder de gelo. E vocês sabem que a absorção de algum material geralmente é associado a Quincy's. Hitsugaya é um dos poucos Shinigamis que apresentam uma ligação direta com o inferno. Mas não o inferno de Bleach em si, e sim do inferno budista chamado de Naraka. A palavra Daigoren vem de Daigoren Jigoku, que também significa Mahapadma, que é o último dos Narakas frios. E Komamura também tem uma Bankai ligada ao inferno, no caso, um dos Narakas quentes, ou segundo Naraka quente, que é o Kala Sutra. Então o reino das bestas pode estar associado aos 8 Narakas quentes, enquanto o reino dos Quincy's pode estar associado aos 8 Narakas frios. Hitsugaya também tem uma habilidade bem interessante chamada Rokui Ryoketsujin. Apesar do nome Rokui significar 6 roupas ou 6 vestimentas, alguma coisa assim, ele apresenta apenas 5 pontas durante o uso dela. O que é bem parecido com a habilidade Quincy do Ishida que ele utiliza lá no Zael Aporo. E também é bem semelhante com a habilidade Quincy que o Ishida utiliza durante o terceiro core, chamada Featherzinger. E acho que dá pra terminar falando que o Hitsugaya é o único que recebeu um uniforme Quincy. Pra quem não sabe, o Kubo respondeu lá em seu Clube Outside que a Giselle ela tem uma espécie de hobby de trocar a roupa dos seus zumbis. Mas é estranho porque o Hitsugaya é o único Shinigami que ela conseguiu trocar as roupas. E olha que ela transformou não só o Hitsugaya, mas também o Kensei, o Rose e também a Matsumoto. Seria então um foreshadow de que ele provavelmente seria um Quincy? Eu não acredito que o Hitsugaya ele seja um Quincy propriamente dito, e sim que ele seja uma alma da dimensão dos Quincy's que foi por algum motivo parar na Soul Society. A única coisa que sabemos sobre o passado do Hitsugaya é que ele vivia no Hokungai e que ele sonhava bastante com um campo de gelo juntamente de um dragão de gelo. Como a gente sabe, o Kubo ele nunca deixa alguma coisa muito explícita, então a gente tem que procurar e tem que ter uma interpretação sobre alguma coisa. Mas então, o que vocês acharam dessa teoria? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, curtam, comentem e compartilhem, por favor.